Olá, boa noite a todos. Grande prazer, uma grande honra, oficialmente hoje, né? É o nosso primeiro encontro, nosso primeiro culto jovem, né? Tivemos a honra e o privilégio de a bispa estar com esse manto, né? E vamos falar com Deus, vamos orar. Feche os olhos, por gentileza, e vamos consagrar esse trabalho, consagrar nossa vida. Pedir para Deus nos elevar a outro padrão, outro patamar ao final desse culto. Pela fé, nós não sairemos as mesmas pessoas. Os meninos se tornarão homens, as meninas mulheres. E eu tenho certeza que a glória do Senhor será derramada sobre as nossas cabeças hoje. Pai amado, Pai querido, nós entramos na sua presença nesse momento. E agradecemos, meu Deus, a oportunidade de estar aqui. Sempre é um prazer e um privilégio estarmos aqui, meu Deus. Meu Pai, não há palavras, meu Deus, dicionários não descrevem e nem dão nomes, meu Deus, ao que o Senhor significa para nós. E se nós não temos ainda essa visão e essa consciência, que o Senhor derrame, meu Pai, o Teu Espírito sobre nós. E que nós venhamos ser cobertos, meu Pai, por uma graça, meu Pai, que como um rio, Senhor, Ele rompe tudo, Ele destrói travas, Ele destrói barreiras, Ele destrói preguiça, Ele destrói acomodação, Ele destrói, meu Pai, as fraquezas, meu Deus. Ah, Pai amado, perdoa as nossas falhas, pecados, erros, tudo que falamos, pensamos, fizemos, que possa ter impedido, afastado, até mesmo bloqueado o Teu Espírito Santo de nós, nos perdoa, Pai querido. Meu Deus, nós somos falhos, nós somos pequenos, meu Pai, muitas vezes miseráveis, mas nós precisamos de Ti, meu Pai, porque sabemos que não é por merecimento, porque se fosse, nós já estaríamos consumidos, mas é pela fé, Senhor. A fé no plano extraordinário que o Senhor tem guardado para cada um de nós. Meu Pai, é um plano que o Senhor está dando assunto para os anjos. Está lá em Efésios, meu Deus. O Senhor está dando assunto para os anjos, meu Deus. Meu Pai, se nós nos perdemos nesse caminho, nessa trilha, meu Pai, traga de volta. Oh, meu Deus, por um tempo. Meu Pai, vemos Elias, meu Pai, naquele poder, naquela força, meu Deus, destruindo, matando, eliminando, meu Pai, todos os inimigos do Senhor. Mas quando ouviu, meu Pai, um momento, no melhor momento da vida dele, ele tinha acabado de matar os profetas de Baal, ele ouviu aquela mensagem, meu Pai, de Jezabel, e aquele medo entrou, meu Pai, e dominou o seu coração. E quando o medo domina, meu Pai, ele faz gerar a incredulidade. E ela nos faz parar, meu Deus. E quando vemos um homem tão poderoso em Deus, estava, meu Pai, falando, pedindo a morte, se escondendo numa caverna. E ele falou, meu Deus, tudo que tinha que falar para Deus. E a resposta do Senhor é a mesma de ontem, hoje e será eternamente. Volte pelo caminho que você veio. Volte pelo caminho que você veio, porque lá é onde muitos se perderam. Meu Deus, muitos jovens, meu Pai, já viveram o primeiro amor. E hoje, meu Deus, nós não nos levantamos hoje como um exército de Davi. Sim, meu Pai, nós nos levantarmos primeiro como um exército com um coração segundo o seu coração, um coração de Davi. Não há, meu Pai, escudo ou espada que proteja mais do que um coração sábio, um coração honesto, lapidado, humilde, que te ama e te respeita, meu Deus, e que verdadeiramente guarda todos os seus mandamentos. Meu Deus, nós estamos sendo cobertos por uma graça especial. Eu sinto que o Senhor está aqui, meu Deus. Eu sinto que o Senhor, meu Pai, o Senhor está começando, meu Pai, um trabalho especial aqui hoje.
E é tão poderoso, meu Pai, porque para muitos o ano acabou. Mas para nós, meu Deus, é aqueles que estão sendo renovados, as forças estão sendo renovadas. E aqui, meu Deus, para muitos que o ano acabou, o nosso ainda nem começou. O nosso ano ainda nem começou, meu Deus. E que você acredite no que eu estou falando. Jovem, pais, mães, você que está aí me ouvindo, daquele que tem o prazer, como a tua palavra diz, não se apresse para sair da minha presença. E nós não estamos apressados, meu Pai, muito pelo contrário. Ah, meu Deus, nós não temos pressa nenhuma de sair daqui. Eu não tenho, meu Deus. E eu sei, meu Pai, que muitos são chamados e poucos escolhidos, e esses que foram chamados, e que aceitaram esse convite, meu Deus. Como o Senhor convidou muitos, meu Pai, para aquele jantar, muitos arrumaram desculpas. Mas não é, meu Pai, para quem quer, mas é para quem precisa. Isso é uma visão de necessidade, Senhor. E que teu povo, meu Pai, veja a necessidade de estar aqui. A necessidade, meu Pai, das oportunidades. Paulo diz, os dias são maus, então aproveite todas as oportunidades. E nós agradecemos, meu Pai, por estar aqui. Ah, meu Deus, é um privilégio. O Senhor é maravilhoso. Sempre foi. Sempre, sempre, sempre. Eu agradeço, meu Pai, por estar numa posição, meu Deus, que parecia impossível. Era o impossível, meu Pai, mas o Senhor tirou as 2 primeiras letras e na minha vida se tornou possível. E a graça, meu Pai, está sobre nós. E eu peço que essa graça nos leve a outro patamar, desde mente, de coração, de espírito, de força, de comprometimento, de unção e de poder. Ah, meu Pai, como Estevão está lá na tua palavra. Um homem que estava cheio da graça, cheio do Espírito Santo. E por causa disso, meu Deus, ele tinha o poder de Deus em suas mãos. E nós temos o nosso poder aqui hoje. Eu peço que o Senhor não venha, meu Pai, tirar ninguém daqui e permitir que ninguém vá embora sem antes, meu Deus, te conhecer de uma maneira nova. E talvez, meu Pai, não é tão nova assim, mas da mesma forma, meu Deus, que se um convidado vai muitas vezes na sua casa, ele começa a se transformar em uma pessoa comum. E o Senhor é o nosso convidado. E o Senhor não é comum, meu Deus. E peço que o Senhor não deixe ninguém tratar o Senhor como qualquer pessoa, qualquer, meu Pai, amigo ou parente, mas o Senhor é o Rei, meu Deus. E Rei, meu Deus, nós recebemos de tapete vermelho, com o melhor banquete, com músicas poderosas que adoram o Senhor, como diz em Salmo 150, toda criatura que respira, toda criatura, todo ser que tem fôlego de vida, louve ao Senhor. E hoje, meu Pai, é o louvor, meu Pai, o maior louvor de todos, que o céu, meu Pai, se fique em festa, meu Deus, e que verdadeiramente eleve os padrões. Eu entrego essa reunião em suas mãos, meu Deus. Eu entrego todos em suas mãos. Que eu não fale uma vírgula, um acento que não venha do Espírito Santo, meu Deus. Eu me recuso a falar uma palavra minha, meu Deus. Eu quero as suas palavras. As suas palavras, meu Pai, é que são perfeitas, elas que levantam, elas que edificam, meu Deus, elas que transformam e elas que nos sustentam. Muito obrigado, meu Deus, esteja conosco em tudo, e que o Senhor visite todos os lares, desde aqueles que estão acompanhando, meu Pai, em outra cidade, estado, país, que o mesmo Espírito, meu Pai, que esteja aqui, esteja lá, visite essa casa, meu Deus. E como um rio de água viva, meu Pai, que Ele tome todos os ambientes, todos os cantos, desde debaixo da cama até em cima do armário. Desde, meu Pai, do piso da sala até, meu Pai, a antena em cima da casa, de cada telha, meu Pai, que essa casa receba a graça e o poder e a unção que vem
do trono do Altíssimo, meu Deus. Que o Senhor derrame, meu Pai, da mesma maneira que o cálice, o chifre de azeite foi derramado de Samuel em cima de Davi. Que o Senhor derrame, meu Pai, esse azeite, essa unção, esse poder sobre nós. E que recebemos hoje, meu Pai, esse Espírito poderoso de um exército poderoso. Porque Davi foi, meu Pai, no Senhor poderoso. No Senhor foi poderoso. Fora de Ti, meu Pai, foi esquecido. Foi esquecido por todos. Muito obrigado, meu Deus. Nós Te amamos e Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Como você viu aqui, levantando um exército de Davis. Na etiqueta desse moletom que nós fabricamos, confeccionamos, está escrito Zacarias 12:8 na versão NBV. O mais fraco entre eles será forte e valente como o rei Davi. Zacarias aqui estava fazendo declarações poderosas e vinda do Espírito Santo. Ele estava falando de um plano poderoso que Deus, eu não vou dizer que ele está tendo, mas ele sempre teve, de reproduzir novos Davis. E Davi foi quem foi por causa de Deus, ele creu em Deus em tudo. Ele era um homem que amava a Deus. Ele passava madrugadas pensando, refletindo, meditando na palavra. Deus era a vida dele. E Deus precisa ser a nossa vida. Davi, ele era um arquétipo, e um arquétipo é um conceito que é muito usado na psicologia, e para representar padrões de comportamento associado a pessoas, a personagens. Deus, ele está procurando novos Davis, e o projeto de Deus é um projeto de levantar novos Davis. Um exército de matadores de gigantes. Um exército que não se intimida com nada. Nada é maior que Deus. Nós não podemos esquecer, o nosso Deus é o Criador, o maior design do mundo. Ele criou tudo, por tudo veio por Ele. Ele não copiou de ninguém. Ele não criou o mar porque Ele copiou de outro, não criou o céu, Ele não criou a terra, Ele não criou os seres humanos, Ele criou tudo do zero. E eu vejo que tantas criações que a gente vê, muitas vezes saem da mão de ímpio. Da mão que não recebeu essa graça. Mas muitos aqui acreditam neles. Eles são os seus próprios deuses. Mas nós temos um poder que nos transforma em pessoas que pode cada um se tornar um mini Jesus Cristo. Você pode, no seu tempo, na sua escola, na sua casa, no seu trabalho, ser um Jesus Cristo, porque o mesmo Espírito que esteve sobre ele está sobre nós. Amém? O mais fraco entre eles será como o rei Davi. E Davi foi quem foi por causa de Deus. Ele dependeu de Deus em tudo. Isso, e para entender, para que você se torne parte desse exército, você precisa entender um pouco da história de Davi, entender quem ele foi do começo. Davi foi um pastor, guerreiro, profeta, rei do povo de Israel, reinou por 40 anos, mas todo esse reinado começou naquele pequeno curral, cuidando daquelas ovelhas, porque ele foi fiel no pouco. Para muitos de sua família, cuidar de ovelhas era um trabalho bem ruim, pequeno, e que os próprios irmãos da sua casa não davam valor, mas Davi deu... Na realidade, né, quando a gente vê o trabalho de Davi, era um trabalho de servo. Somente servo fazia. Cuidar das ovelhas não é trabalho de filho. Ele não era chamado para situações honrosas. Não. A gente vê que nem lembrado ele era.
Então, ele era tratado até mesmo muito menor do que os filhos de Jessé. Ele era um servo, ponto. E ele nos ensina muito, porque o maior é que serve. Sempre será dessa forma. E ele foi esse menor, o menor de sua casa, mas que serviu. Foi fiel no pouco, nos mínimos detalhes, amou aquelas ovelhas, honrou todo o trabalho que o pai confiava em suas mãos. Foi um jovem, ainda jovem, se tornou um herói da nação, matou o gigante Golias. Então, se você é jovem, olha só um exemplo que o próprio Senhor está te dando. Um jovem que se tornou um herói da nação, matando e enfrentando aquele Golias. E Deus levantou ele por amor à nação, porque Deus sabia que podia contar com ele. E o que o Fernando acabou de dizer, Deus teve um propósito com Davi. E usou Davi como um exemplo. E hoje estamos aqui falando de Davi como um exemplo para que você se torne semelhante a esse Davi. O coração de Davi é algo inquestionável, algo que não se questiona, porque ele teve um coração que agradou a Deus em tudo. E tudo começou pelas pequenas coisas. Hoje as pessoas desprezam, acham muitas pessoas querem ser honrados, as pessoas querem honra, querem glória, mas não valorizam as pequenas coisas. Se você não valoriza aquilo que é pequeno, como é que você vai valorizar aquilo que é grande? Então, Davi valorizou. E ele viu o seu reino prosperar em tudo. Logo depois que ele se tornou rei, ele viu o seu reino prosperar em tudo, e ele crescia como o Senhor tinha todo aquele propósito, aquele plano para ele. E muitos acham que Davi não foi testado, né? Davi foi testado em tudo. Sim. Nós vemos que Davi, ele foi um homem que ele entendeu o propósito dele cedo. Às vezes a gente fica procurando tanta coisa, gente. Um dia eu estava falando com uma pessoa, e a pessoa ela veio com um propósito. No meio do caminho ele mudou o propósito, começou a trabalhar em um lugar, depois ele mudou de novo o propósito. Por quê? Porque se você não conhece a Deus, você nunca vai encontrar o seu propósito. Às vezes a gente olha e eu vejo tantas pessoas comprometidas, me ajudando, auxiliando. Se essa pessoa ela faz o seu propósito, às vezes você pega lá, né, como o exemplo da Praça da Sé, que a gente realiza o trabalho social. Cada líder de cada setor abraçou aquela causa. Ele é o líder daquilo que ele se comprometeu. E ele é o melhor naquela área dele. Um corpo, nós temos um corpo. E a cada canto do nosso corpo, desde os dedos, Deus é perfeito, Ele fez cada lateral, cada canto, cada cabelo, desde até mesmo o cabelo do nariz, que muitos se incomodam. E tudo com um propósito para filtrar as impurezas. Se a mão não faz seu propósito, o braço também não consegue fazer. Se a perna não faz, você pode ter uma perna boa, mas se o seu joelho não ficar bom, você não consegue. Se o seu joelho for bom, mas o seu tornozelo for ruim, também não dá certo para andar. E se seu tornozelo for bom e seu pé for ruim, você também não anda. Se você entende que não importa onde eu preciso estar, importa onde Deus me plantou. É lá que vai frutificar. É dali que as coisas vão começar. Davi, ele entendeu isso cedo. Aqui em 2 Samuel ainda, 5:10, diz: e ele se tornou cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Ele foi poderoso. É muito claro, a gente precisa entender. Deus é um Deus que é sistêmico. Ele trabalha em todas as áreas da nossa vida. Ele não quer nos abençoar no financeiro, ou na saúde, ou no casamento. Mas aqui é muito claro. Ele se tornou cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, por que ele não podia estar escrito? O Deus que cura, o Deus do amor, o Deus que levanta, que restaura, que prospera. Mas é um Deus dos exércitos, porque o Deus dos exércitos é aquele que abraça cada batalha que vem a você, aquele que luta por você.
Aquele que vai enfrentar desde doença, desde situações aí na tua família. Às vezes você jovem vive situações na sua escola, coisas pequenas, coisas que parece que você tem um controle, mas não tem. Mas aqui estava sobre ele, estava com ele. Davi tinha Deus, ponto. O resto era resto para Davi. Então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que seu reino estava prosperando por amor de Israel, o seu povo. Sim, Davi ele prosperava, ele crescia em tudo, e um ponto importante dessa palavra, que Davi ele não seguia homens, ele seguia a Deus. Ele não seguia os comandos que o homem dava, ele seguia os comandos que o próprio Deus dava a ele. Tanto que quando o gigante, ele, ao ouvir aquela ofensa do Golias contra o povo, ele já teve aquela ira interna e se levantou e foi derrotar aquele gigante. Então, Davi, ele seguia a Deus e não aos homens. É isso que você precisa entender, e você precisa ouvir e obedecer à voz de Deus. O que Ele está te direcionando, qual é a ordem, qual é o caminho que Ele está te direcionando. Você precisa seguir a Deus e não aos homens. Aqui ainda em 1 Crônicas diz, 12:22, diariamente chegavam soldados para ajudar Davi, até que o seu exército tornou-se tão grande como o exército de Deus. Outro passo muito importante aqui, porque isso é muito importante. Quando você lê em 1 Crônicas, capítulo 12, você vai entender que desde Quis, que entregou ali a Davi para ficar em Ziclac, todo o processo, eu vou ler mais no final isso aqui, para você entender mais direito esse processo. Mas eu não quero que você se ligue tanto a coisas que não são importantes. Quem Davi matou, quem Davi foi na casa dele, quem Davi prosperou, o que Davi... Não, você tem que se ligar em o principal, de forma objetiva, não subjetivamente, de forma objetiva. Ele queria Deus, ele amava Deus. Esse pessoal chegava, esses soldados chegavam lá, por quê? Porque ele tinha Deus. Ali era um homem de resultado, ele era um homem de resultado. Você quer seguir pessoas de resultado, pessoas que são vencedoras, pessoas que agregam na tua vida, pessoas que não te excluem do que o Deus de Israel colocou no teu coração. Muitos ainda não se comprometeram de verdade com Deus através da obra que faz. Você tem autoridade, você tem líder, você recebeu uma unção, uma graça, você tem um propósito na casa de Deus. É daqui que você se alimenta, sim ou não? É daqui que você se alimenta? Se é daqui que você se alimenta, se aqui, eu acredito que é a sua família aqui também. Como muitos ainda têm medo, vergonha de postar e repostar nas suas redes sociais, trabalhos do ministério, projeto social, asilo, orfanato, hospital, tudo que realizamos de forma voluntária, amorosa, cultos poderosos que edificam a tua vida. Muitos não postam, você procura lá, não tem uma postagem. De que maneira eu estou usando aquilo que eu tenho para Deus? De que maneira Deus me entrega algo e eu retribuo Ele? Você sabia que a gratidão é importante para Deus? Quem sabia disso aqui? Sabe o que a palavra diz? A gratidão, porém, é um sacrifício que honra a Deus. E às vezes você me pega e você vai falar assim, bispo, mas eu tenho gratidão. Às vezes a gratidão, você acha que o oposto da gratidão é ingratidão. Mas na realidade o oposto de ingratidão é insatisfação. É uma insatisfação de onde você está. Você não está tendo resultado e tudo fica ruim. Eu não tenho o poder de fazer a Jéssica ser feliz. Eu tenho o poder de dar o meu melhor,
Mas a alegria e a felicidade, ela vai ter que encontrar sozinha. Quando você olha, acho que vocês devem ter, acredito que viram um culto que a bispa passou um vídeo daquele pessoal, daquela igreja na África. Quem viu aquela igreja na África? Quem não viu? Levanta aqui a mão. Bastante gente não viu. Depois vocês procuram o pessoal da produção. Aquela igreja, a maioria que estava lá dentro, era uma casinha de palha, parede de barro, não tinha chão, a maioria estava descalço, porque nem chinelo tinha. E cantavam, e pulavam, e agradeciam. Eles não tinham nem água para beber lá. Mas ali havia o Espírito Santo naquele lugar. Às vezes a gente lê e vê que o número de suicídios na Europa é 4 vezes maior do que na África. Aí você fica pensando, de que maneira um país que não tem problema, infraestrutura, economia consolidada, polícia que funciona, na teoria, nenhum lugar funciona perfeitamente, então eu estou dando a maioria das vezes, os hospitais, até mesmo a política em alguns pontos. Mas lá, se suicidam 4 vezes mais do que um lugar que não tem comida, não tem água e nem tem chão. Porque não é onde você vai estar, é o que você tem. Lá na África, eles não têm tempo para relativizar o sofrimento. Eles vivem o sofrimento. Vocês não vão ter, você sabia que o maior número de ateus no mundo é na Europa? Por quê? Porque eles estão querendo relativizar, vamos tirar da bolha religiosa essa coisa e vamos colocar você na bolha de Aristóteles, ou na bolha de não sei aonde. Gente, olha o que Jesus disse. Marta, Marta, só uma coisa importa. Não tem mais nada que importa. Não tem mais nada. O que você vai fazer semana que vem, o que você vai fazer mês que vem, o que você vai passar a virada de ano, o Natal, não importa. O que importa é o que você faz agora. Se você não está sendo grato, entendendo a oportunidade que você está aqui, gente. A oportunidade de fazer parte de algo poderoso, real, que é verdadeiro. A oportunidade de poder cultuar a Deus sem ninguém entrar pelaquela porta e botar fogo, bater, xingar. Porque em muitos lugares do mundo estão fazendo isso agora, matando cristão, família, por causa da fé. E nós temos a oportunidade de fazer algo poderoso e nos transformar em um exército de Davis. Um exército que honra a Deus. Que quem nos enxerga e nos vê, fala, aquela pessoa, ela muda. Aonde ela pisa, o ambiente é alterado. Davi, o ambiente era alterado. O negócio era diferente com ele. Está aqui, 2 Samuel 6. De novo reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que acompanhavam partiram para Balá, em Judá, para buscar a arca de Deus. Para buscar a arca de Deus. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Balá, em Judá, para buscar a arca de Deus, arca sobre qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Era para lá que eles estavam partindo. Sabe por quê? 1 Crônicas 13, 3. Vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Nasceu em Belém, a casa do pão foi usado por Deus, um instrumento de suprimento, a necessidade da nação. É tão forte isso que Davi, ele fez, aconteceu, ele botou muitas coisas para andar, mas chegou num ponto que ele teve que entender. Talvez eu não estava priorizando tanto a Deus. E ele foi para lá buscar aquilo que simbolizava a presença de Deus. Ele alinhou, ajustou tudo e ele foi em busca da Arca da Aliança. E mais para frente vamos ver a alegria dele quando ele chegou com a arca, né? Porque ele
o objetivo dele, o propósito dele era restaurar a nação e esse relacionamento com Deus. Porque nos ensina e passa, né, essa sede, essa fome por Deus, e não só ele, né, mas ele queria que as pessoas também tivessem essa fome, essa aliança com Deus, e esse foi um passo muito importante, muito, muito importante que Davi deu, de buscar a Arca da Aliança. Aqui em 1 Samuel ainda, 17, capítulo 17, versículo 14. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul. Mas Davi ao acampamento de Saul e voltava. Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Davi, ele não seguia Saul, Davi seguia Deus. Nós temos que lembrar e botar isso em prática. Eu preguei mês passado, no final do mês passado eu falei sobre isso. Há um homem que para mim é um dos segredos do sucesso de Davi, era a valorização das pequenas coisas. Ele foi ungido naquela sala perante todos os seus irmãos. Do chifre foi derramado azeite, e a unção caiu do alto da cabeça à planta dos pés sobre Davi. Naquele momento, ele recebeu uma unção poderosa, e ali Deus o consagrou como rei. Mas ali, para muitos, já pararia. Preciso mais apacentar, eu vou apacentar. Porque agora, no capítulo seguinte, quem observa, vê que no capítulo seguinte, Davi, ele foi usado através da sua música, através do Espírito Santo, para tirar esse espírito maligno sobre a vida de Saul. Então presta atenção no que eu estou falando. O Espírito de Deus foi tirado de Saul e entrou um espírito maligno. Naquele momento ele se tornou uma pessoa atormentada. Ele foi uma pessoa depressiva. Ele foi tomado por um espírito. Os servos de Davi, os servos de Saul, filho de Jessé, um homem valente, corajoso, de boa aparência, eu conheço um cara lá, tal, que vai resolver, porque ele tem o Espírito de Deus. Chegou, começou a virar pista. Da harpa, ele foi aquele que cuidava dos armamentos de Saul. Saul solicitou a Jessé, eu quero esse menino. O rei de Israel, que como você lê em Provérbios, você não fala não para o rei. Você obedece o rei. Para você ter uma vida tranquila, você obedece o rei. Mas todas as vezes que Davi ia para o acampamento levar, ele voltava para apacentar as ovelhas. Lá atrás, aquilo que fez ele levar como escudeiro de Saul, agora, deixa eu voltar, estou tampando ela. Agora ele estava sendo um homem que abraçava as pequenas coisas. Ele não tinha esse problema de fazer as pequenas coisas, né? Não tinha problema de fazer. E às vezes eu vejo que algumas pessoas ainda vê que quando a gente inaugurou a Taquari, sei quem já participou no culto da Celso Garcia? Quem lembra da Celso Garcia? Maravilha, bastante gente. Lá, se você tem uma memória, você lembra que a gente tinha uma lanchonetezinha do tamanho disso aqui, ó. Quem lembra disso aqui? Era do tamanho disso aqui era. Tinha chocolatinho, balinha atrás, tinha uns livros da Bispo atrás, debaixo da escada, era debaixo da escada. Era lá, no cantinho lá. E quando Deus nos levou para Taquari, né? Uma fé poderosa, né? Que através da Bispa foi, né, através de Deus e a Bispa foi concretizado, né, um lugar como esse. Ali, a gente criou algo abençoado, algo bem grande, muito maior do que um balcãozinho. E naquele momento, eu pensei, é impossível eu cuidar daquilo lá, né? Livraria, lanchonete, não dá, não tenho experiência, não fiz curso, não sei disso. E Deus deu graça e eu fui seguindo e as coisas foram indo. Hoje até brinquedo vendo, almoço, buffet, tem tudo lá. Mas dali, surgiu uma situação, pastor Cauê foi para
Igreja da Galiás, ele cuidava do grupo de evangelistas aqui, juntamente, né, com o pastor Ailton, que na época estava aí. E naquele momento estava lá aquela coisa, eu falei, não, eu vou ter que ir porque não tem outra pessoa, então eu vou lá no grupo dos evangelistas, e eu não era evangelista, eu não evangelizava, né? E naquele momento a pessoa que não evangelizava agora estava liderando um grupo de 2. Um grupo de 2, né? 3, né? 2, 2 pessoas. E ainda era por quê? Porque trabalhava na lanchonete comigo. Naquele momento alguém. E a gente foi indo, a gente foi crescendo. E a gente foi crescendo. E Deus foi abençoando. O trabalho social foi crescendo. A graça não começou ali. A graça quando começou, quando a gente entregou a nossa vida para Deus. E o impossível começou a acontecer. Dali, coisas aumentaram, trabalhos aumentaram, Deus foi honrando, projeto social, jovens e ministério infantil, Deus ele foi honrando. Por quê? Porque foi Deus. O projeto era dele. Deus tem um projeto para nós. Mas se você não se coloca na posição do humilde, ele não te coloca no projeto. É simples isso. Se a gente acha que eu tenho que parar agora que eu estou aqui, na época eu não era nem pastor, eu era presbítero. Eu ainda preciso cuidar. Cada salgado tem que estar lindo ali. O almoço, eu ainda domingo agora, eu peguei o prato que estava sendo demonstrado, eu peguei um lencinho e limpei toda a lateral do prato. Por quê? Porque a farofa tinha caído no cantinho. Eu falei, não está tão legal assim, deixa eu limpar essa lateralzinha. E boto, quem estava lá comigo sabe. Eu sou assim, eu ajeito a Bíblia do lado, eu olho para os coisas. Por quê? Porque eu não posso ser um poderoso rei de Israel e estar entrando nesse exército se eu ainda não estou apacentando as minhas ovelhas, porque foi lá que tudo começou. Eu vejo que jovens ficam pulando igual um macaco gordo, né? Macaco gordo quebra o galho, né? Macaco magro, para cada galho. Eu vou aqui hoje, não, eu vou amanhã ali, que eu vou aqui hoje. E pior, não respeita os líderes. Eu vejo que hoje a pessoa entra, pede a oportunidade, eu quero ir hoje lá no hospital. Pode ir? Pode, vamos lá. Vai 2, 3, 4 vezes, depois nunca mais aparece, não dá satisfação. E a mesma coisa, gente, quando você sai de uma igreja e vem para a nossa, ou sai daqui e vai para outra. Você pede a bênção, você sai pela porta da frente. Davi, ele não ia largar as ovelhas, por quê? As ovelhas representavam uma oportunidade que Deus deu para a vida dele. Aquilo era a vida de Davi. Não importa o tamanho do que Deus te entregou. Importa que na Bíblia diz, servo bom e fiel, seja fiel no pouco e no muito te colocarei. Esse é o ponto. E para mim foi um dos segredos de Davi ter ido tão longe. Sim, Davi amava demais aquelas ovelhas. E para você que é jovem, você precisa ser fiel no pouco. Aí você pode estar se fazendo essa pergunta, mas eu vou ser fiel no pouco, que pouco? Né? Arrumando a sua cama, sendo um bom filho para o seu pai e para sua mãe, um bom irmão, um amigo, um exemplo na escola de cristão, né? Sendo o sal e a luz. O pequeno é isso, você precisa ser fiel. Quantos jovens são folgados, são preguiçosos, são mal-humorados, não tem conta para pagar, não tem dívida batendo, não tem cobrança batendo na porta, mas acorda tarde, a hora que quer. Quando acorda tem aquele café da manhã e já amanhece respondendo mal a mãe, o pai, com falta de educação. E isso é ser fiel no pouco, nas pequenas coisas que Deus te confiou. Amor, mais uma coisa. Ontem ainda, eu estava falando com um casal, e eu fui no lugar ali onde eles trabalham, e eu estava ali no cantinho, e eu comecei a observar a forma que eles lidavam com a filha deles, de 10 anos. A menina chegava, falava assim, pai, mãe, eu tenho um exercício aqui de ciência, dá uma olhadinha. Não, agora não dá. De novo. Mãe, olha, agora não. Olha, agora não dá. Olha, agora não dá. Eu estou aqui com a pessoa, tal, eu fiquei observando. Aí deu o horário que ela estuda à tarde, deu o horário dela. E eu só vi o pai lá falar de lá, vai logo para a escola. Deu um grito lá para a menina. E a menina foi de novo lá. E a menina foi de novo.
Silêncio. Parece um cachorro, vai deitar. Vai. Estou ocupado. Os pais também, são os pais que não honram. Né? E eu pensei, eu falei, Tá explicado. eu perco, como se diz, eu perco o amigo, não perco a direção, para não falar piada, não perco a direção. Eu falei, olha, vocês estão... Ela foi embora, ela foi para a escola, né? Não, eles não levaram ela, foi uma funcionária deles, levaram. Eu falei, vocês sabem que vocês estão passando com ela, né? Porque eu sei, vocês me informaram. Menina mente, menina não respeita, menina faz um monte de coisa. Aí, ao invés de você valorizar, mas bispo, a gente está ocupado, então fala olhando no olho dela. Filha, olha, papai está aqui agora, o que foi? Ah, papai, o negócio de ciências aqui, tal. Você pode esperar um pouquinho? Posso. Só um minutinho, espera um pouquinho, papai te ama, tá? Sim, senhor. Sim, senhor. Até parece que é assim em casa, a gente não é assim não. Tem que dar uns pés do vidro ali às vezes. Então, naquele momento, você podia ter feito totalmente diferente. O pai e a mãe estão no estado muitas vezes automático e não está vendo o que está fazendo. Aí o que acontece? A menina vai mentir mais agora. Por quê? Porque ela não tem atenção. É só olhar. É só falar, olhando no olho, gente. Sabe por quê? Porque a menina ela estava num ambiente cheio de funcionários. E ela é esperta demais. Meu Deus, aquela menina parece que tem 20 anos. É muito rápida. E ela percebe que os pais olham para os funcionários, tratam bem os funcionários, são educados com o funcionário, mas com ela empurra. Espera aqui, ó, dá licença, olha, dá licença. Pais e mães, você pode falar a mesma coisa de uma maneira diferente. Não importa o final, importa o processo. Tanto que Deus está preocupado com os processos e nós temos que nos preocupar com esse processo. O final o que é? Ela quer esperar? Ela precisa esperar naquele momento, você está ocupado? Então olha no olhinho dele, amor, só um minutinho, por favor, papai está trabalhando agora. Ou se você para, porque um minuto não vai morrer, não vai matar teu dia. Olha, deixa eu ver o que é. Isso aqui então, vou parar aqui, ó. Isso aqui, tal. Então você fala e para, por quê? Aquele momento você valorizou, você deu o amor necessário, você respeitou seu filho. Nós não adiantamos agir de uma maneira que acha que está funcionando. Não está funcionando. Tem coisa que não funciona, gente. Isso é fato. Depois que eu comecei a botar meus filhos na agenda, sabe? Não, esse horário, vou parar, não, vamos ficar junto aqui, vamos ficar ali, vamos ficar junto, vamos sair para andar de bicicleta. Depois que eu respeitei, meu Deus do céu. Esse dia mesmo eu falei aqui, eles chegaram lá vestidos com a minha camiseta, a minha calça, os dois. Não dá, parecia que estava num cobertor ali. Aqui, papai. Aí o outro tinha acabado de arrumar o cabelo, penteou todo para trás. E papai, meu amor, seu cabelo é lindo. Não, mas eu quero parecer igual você. Aí passou água no cabelo e foi lá. Vou ficar igual você. E deixou o cabelo tudo para trás. Por quê? Porque ali, eu estou valorizando. Eles querem aquilo. E depois, eles não vão querer Deus se eu não mostrar que eu estou aqui. Eu preciso fazer a minha parte. Davi, ele precisou fazer a parte dele. É importante que, aqui a Bíblia ainda diz, aqui no livro de Salmo, capítulo 69, versículo 9. O zelo por tua casa me consome. Gente, às vezes a gente já ouviu muitas vezes isso. Quem já ouviu esse versículo? Quem já viu esse versículo? Muita gente. O zelo por tua casa me consome. Davi, naquele momento, ele mostrou de dentro para fora e não de fora para dentro. Ele não ficou como muitos aí, bota adesivinho no carro, Deus é fiel, e a primeira fechada manda aquela pessoa para a quarta geração já está amaldiçoada. Ô burro, você não está vendo, desgraçado? Estou indo para a igreja. Ô miserável, ai se eu te pego, eu te faço, olha filha da mãe, que lepra de napancaia nele agora. O pessoal ainda aprende a xingar pela Bíblia, vocês já viram, né? Em crente que é bom, conhece a palavra e não, e que fogo do céu e consuma você, como você foi Elias lá, com os profetas não sei o quê. Ai se eu tivesse poder, eu passava como Jesus em cima de você, sobre as águas.
Davi, ele entendia o poder dele. E hoje nós recebemos muito. É tão interessante, amor, que a gente vê muitos filhos condenando os pais em todos os aspectos. Pai e mãe, porque você não fez aquilo, que você não conseguiu fazer. Você não me levou para ir no futebol, você não me levou para fazer uma pipinha ali, andar de skate, qualquer coisa. Você não teve momento comigo, você me abandonou. Não, agora meu pai, ele me trata de uma forma. Eu fui abusada, isso é muito grave. Mas a gente tem que entender o ponto que a bispa nos levou para o dia da virgindade aqui. Nós recebemos mais do que eles. Se você tem mais, você pode dar mais, sim ou não? Sim. Se eu recebi um poder a mais, que é um poder do conhecimento, se hoje eu leio uma Bíblia, a minha Bíblia, e eu acredito que ela é real, sabe o que acontece? Se você acredita que isso é real, você começa a gerar a fé. Quando você gera a fé, você aceitando Jesus de verdade, não descendo na água, porque você pode descer 10 vezes e continuar a mesma pessoa. Mas é uma decisão ali. É uma decisão que o velho homem e a velha mulher vai ficar no fundo daquela piscininha ali. E dali ela não vai sair mais. Em nenhuma circunstância, em nenhum gatilho, como é no trânsito, ou com outro, ou como uma mulher passa do meu lado e eu quero olhar ela, ou como aquele momento de eu não criticar, a mulher vai no salão de beleza, em vez de ficar quieta, entrar em santidade, né? Começa aquele vum, e comentário de lá e crítica de... Então, quando você vai, entende o poder que Deus te deu, você tem a fé e através da sua fé, ela liga o poder de Deus na tua vida. E esse poder te entrega um outro poder, o poder da graça. O poder da graça. A Bíblia diz, vocês têm tudo o que precisam para agradar a Deus. Gente, você sabe o que é agradar a Deus? Agradar a Deus não é fácil, porque exige esforço nosso. Agradar a Deus exige uma submissão. Exige um amor em cima de Deus e não de mim. É em cima do próximo e não comigo. É você se mastigar e perdoar aquele pai, aquela mãe que te fez mal, aquele funcionário que te processou, aquela pessoa que falou mal de você e ainda pode falar. É você viver em outro estado de espírito, o estado que Deus te manda viver. Se nós temos tudo o que precisamos, gente, é importante você entender que no Velho Testamento é de uma maneira, mas no Novo Testamento, Deus não te dá uma ordenância, Deus não te dá uma direção, Deus não te exige nada sem te dar o poder para isso. Nós hoje temos o poder para agradar a Deus. Isso vem da graça, e a graça nos dá o poder para ser santo. Seja um santo como eu sou santo. Vocês conseguem entender isso? Sim ou não, gente? Nós podemos ser santos. Davi não estava preocupado em muita coisa. Davi não queria aquele poder de tudo. Aquilo não era, presta atenção, gente. Davi confiava em Deus. Ele não buscava aquilo. Ele não buscava ser rei de Israel. Mas por amor a Davi, Deus deu Davi para Israel. Davi, ele dava o seu melhor com aquilo que ele tinha na mão. O que você tem na mão? Você tem a oportunidade, eu falei até no domingo, né? Perguntei para um jovem, quanto você pega na Bíblia? Ele falou assim, quando eu venho na igreja. Você imagina se você, toda vez que você se alimentasse também, é só quando você vem na igreja, comida mesmo, arroz, feijão e carne. Será que ia dar conta? Será que ia ter força? Não ia ter. O Espírito que subjuga a gente, é Ele que nos sustenta. Jesus ficou 40 dias por causa disso, por causa do Espírito. O Espírito de Deus subjugava a alma, as vontades.
Nós não podemos só pegar aquilo que eu tenho na mão, oportunidade de ouvir a palavra de Deus, oportunidade de vir nos cultos, a oportunidade de orar naquele momento onde está aquela festa, todo mundo, a festa de aniversário e tal, a pessoa vai começar a comer, opa, peraí gente, peraí, tira a mão da coxinha ali, deixa eu orar aqui, deixa eu fazer uma consagração, deixa eu abençoar esse lugar para que nada aconteça. Eu vou fazer uma viagem, eu vou orar, para Deus que limpe essa estrada, que Ele tire todo laço, toda armadilha, todo motorista bêbado, drogado na minha rua, todo espírito que está lá, espírito de morte das rodovias. Você anda e faz tudo, por quê? Porque Deus te dá esse poder. Sabe o que a Bíblia diz em Provérbios 16:3? Consagre tudo ao Senhor e seus planos serão bem-sucedidos. Consagre tudo ao Senhor, não é a sua comida, não é a sua família, não é o dinheiro, não é o que eu quero naquele momento, um celular novo, um iPhone, um iPad, não sei o quê. Porque se você está buscando isso, gente, vocês não entenderam ainda o que Deus pode fazer. Davi só queria a Deus, e por ele querer a Deus, ele foi o maior rei de Israel até hoje. Sim, eu tenho certeza que muitos que estão aqui querem grandes coisas, né? Conquistar, ter honra, ter glória, avançar, quer ir para um nível mais alto, mas você precisa entender, como a bispa já pregou no altar, as pessoas acham que ser bem-sucedido, crescer, avançar, é algo assim, nossa, para eu chegar lá, todo mundo chega, difícil é manter isso. Mas para você chegar nesse nível, para você conquistar tudo que você deseja, tudo que você sonha, você precisa ser fiel no pouco. E a dificuldade de muitas pessoas é não entender que você que é jovem, você precisa entender, se você não for fiel na sua casa, porque a sua primeira igreja é a sua casa, se você não for fiel dentro da sua casa, o Senhor não vai confiar muito nas suas mãos. Você precisa ter excelência, né? Lavando, você que é menina, lavando a louça, lava com excelência. Você que é um rapaz, arruma a sua cama com excelência, porque é algo que a própria bispa já pregou no altar. Se você faz aquilo quando você faz o que é certo, correto, quando ninguém está vendo, quando não tem câmera, quando não tem ninguém vendo, tem Deus que está te vendo ali. Sim. É como Davi, ele estava naquele curral, cuidando das ovelhas, era só ele, as ovelhas fedidas e Deus. Sim. E ali ele foi fiel, ali ele ia atrás da que fugia, ele ia atrás da outra, ele corria atrás de um, corria atrás de outro, ele zelava por elas. Sim, e você precisa zelar por sua casa. Olha aqui, lê aqui. Em 1 Samuel 17:20, levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Né? Então, vocês prestaram atenção? Antes de sair, levantando de madrugada. Davi deixou o rebanho com outro pastor, ele não deixou com outra pessoa. Não. Eu estava falando muito com os evangelistas esses tempos, sobre o comprometimento que a gente precisa ter. Se eu faço parte de um setor, eu não saio do setor sem deixar alguém nesse lugar. Isso é zelo, isso é respeito. Mas eu faço a igreja voluntariamente, eu não tenho obrigação. Tem muita gente que fala isso. Eu faço porque eu estou voluntário. Eu sou voluntário. Você acha que é uma honra ou você acha que é uma desonra cuidar da casa do Pai? Honra. Sim, honra ou desonra? Tá meio tímido esse. Não sei o que está acontecendo. Não, Bispo Anderson, Bispo não, Pedroso, viu? pega aquele cacete lá que nós perguntas. tem. Unge todo dia cedo lá. Gente, é uma honra. Isso aqui não é uma obrigação. Gente, isso aqui não é obrigação. Lavar um banheiro não é uma obrigação, é um privilégio. Nós temos que mudar a nossa visão. As escamas têm que ser tiradas, vocês têm que orar todo dia, nós temos que orar, meu Deus, tira, eu peço para Deus sempre, meu Deus, me ajuda, me usa para abençoar alguém hoje, me ajuda a fazer mais, me ajuda, me dá graça, multiplica, em Pedro ainda diz, multiplica a graça pode ser multiplicada. Isso aqui é uma honra e não é uma obrigação, é uma honra, é um privilégio, eu não vejo como de uma forma que eu estou sendo empurrado, mas isso é uma oportunidade, a maior que talvez eu vou ter na minha vida, é trabalhar na casa do Pai.
Não tem mais. Davi disse, O zelo por tua casa me consome. o zelo por tua casa me consome. Ele preferia, tem uma passagem, depois a biblioteca, o Wikipédia, o Bispo Pedroso talvez vai me ajudar, que tem, ele preferia estar como porteiro, a porteiro do céu. É uma pessoa, um cargo pequeno, um cargo miserável para muitos, mas ele sabia que é melhor ser porteiro do céu do que rei no inferno. Ele levantou de madrugada, deixou alguém lá, cuida daqui porque Deus me deu. Ai, se uma ovelha torceu o tornozelo aqui. Você vai, ó. Ele sabia mesmo, que aquilo era a vida dele, gente. Porque Deus não te tira. Não é assim, eu agora estou em outro setor, tá? Eu não preciso mais fazer isso aqui. Porque agora eu sou o líder do líder, agora eu sou o líder do estacionamento, agora eu sou o líder do não sei o que, trabalho social, e agora parou. Parou de evangelizar, parou de vir nos cultos, parou de honrar. Eu fiz um trabalho com os evangelistas mês passado, tirando a crença, esse espírito de escassez que muitos tinham. Porque o nosso trabalho, gente, que não é um trabalho, mas é um privilégio, mas eu falo o trabalho da célula, o trabalho que nós evangelizamos. Eles estão lá, eles estão comigo, são maravilhosos. Me sinto honrado toda vez que eu estou à frente ali do meu trabalho, eles estão ali ao meu lado, porque eu sei que tudo posso naquele que me fortalece, mas Davi sabia com quem andar. E eu falei para eles, olha, vamos começar a mudar algumas coisas aqui. De que maneira? A primeira coisa a gente vai ser mudada. Eu dou a minha energia, o meu tempo, o meu comprometimento, eu sei que envolve mais coisas, um passe de ônibus, valores que muitas vezes muitos estão no limite, mas eu falei, 1 quilo de sal, 1 quilo de açúcar, R$2, R$3, eu não consigo doar por mês. Isso é muito? Isso não é muito. Eu falei aqui ainda, semana passada aí, de um morador de rua, lá do pátio do colégio, que ele foi, me pediu uma Bíblia, dei uma Bíblia para ele, dali ele começou a ler aquela Bíblia, saiu de lá, comprou umas jujubinhas que ele tinha, aquelas de acho que R$10, vem umas 20, começou a vender a R$1 no sinal ali em cima. E começou todo dia, o dia inteiro. Ao final do dia, ele tinha 100, depois 50, depois 150. Hoje, passei esses tempos ainda lá, trocou de celular, saiu da rua, alugou um negócio, tinha umas 12, 20 caixas ali de jujuba. Sabe quanto ele tira? R$200 por dia, R$5.000 por mês, morando na rua. E tem cristão que não consegue ganhar um salário mínimo. Bispo, mas você não sabe Não estou dizendo que Deus tem um propósito na tua vida, nunca falei isso. Mas estou dizendo, quando quer a gente faz, e ele nem vem. Ele, cada 4 meses, ele vai lá na Cracolândia e gasta tudo. Ele volta zerado. Ele é roubado, a mente dele é roubada. Tem o talento, tem a humildade, tem a força, tem a dedicação. Ele coloca o comprometimento naquele trabalho dele, ganha dinheiro e perde tudo. Por quê? Porque eu também não dizia minha oferta. Mas eu falei para eles, como um cara desse está ganhando? Eu falei para o cara lá, quando eu posso começar a trabalhar para você? Porque você fica impressionado. Uma pessoa que não tem muito, vocês estão sendo cuidados. O zelo pela minha casa me consome. Vocês estão sendo cuidados. Paulo perdia o sono por causa da igreja. Muitas vezes nós, pregadores, que amam ao Senhor de verdade, nós perdemos a paz, o sono, por causa de vocês. Porque nós queremos uma igreja vitoriosa, pessoas fortes, lideranças. Agora eu falei, vocês não vão doar uma? Então a partir de agora, eu falei assim, quem consegue? Todo mundo estava sentado. Quem pode, hoje, a partir de hoje, começar a doar 1 quilo de açúcar, 1 quilo de sal, 1 litro de óleo? E graças a Deus que levantaram, né? Todo mundo levantou ali.
naquele momento, e outros não levantaram. Eu falei, e os 6, criatura? E ele levantaram, não, eu quero dar 2 cestas básicas. Aí, agora eu senti o ronco do motor ali. Gostei desse povo. Esse pessoal, alguns ali, realmente não querem saber o tamanho do passo, quer só saber o caminho. Aqui era um homem que sabia o que Deus queria com ele. Sim, aqui não vemos nele preguiça, negligência, nem relaxo, mas vemos um Davi sempre sendo um bom filho, um servo, um homem que levava alívio, Zeloso, e corajoso. Então, o que você tem que aprender, você tem que aprender com com a trajetória de Davi, para que você se torne este Davi, porque esse é o objetivo do culto, que você Sim. se torne esse Davi. E falando com e aqui, um pouquinho... Deus prometeu, Ele está querendo reproduzir. Deus Isso é uma prometeu. vontade dele. Gente, é uma vontade de Deus reproduzir Davis. Isso vem lá do trono do Altíssimo, esse projeto. Esse projeto que é para todos, homem e mulher, jovem, criança, todos. Ele está o quê? Buscando reproduzir esse arquétipo. Sim, e algo que hoje, né, depois, logo na hora do almoço, eu e o bispo orando, e é algo que o Senhor falou muito ao meu coração, antes de fazer esse culto, eu fui buscar, né, saber se para você fazer um culto, você precisa viver. E é interessante que Deus trouxe à memória a minha trajetória, de quando eu cheguei na igreja. Então, assim, eu passei por todos os setores da casa do Senhor, e essa palavra, o zelo por tua casa me consome, é exatamente isso, ser fiel. E eu lembro que, só pegando um pouquinho aqui da palavra, antes de hoje, estando aqui neste altar, podendo ensinar vocês, era um sonho, mas um sonho que eu tinha muito medo de que isso acontecesse. Sabe aquele sonho que você quer que se realize muito, mas com medo quando acontecer? Era exatamente isso. E eu lembro e você precisa sempre estar atento à voz de Deus, às oportunidades. E Davi, ele era ligeirinho, ele ficava atento às oportunidades, aos portais que Deus abria para ele. E eu lembro do primeiro passo que eu dei, que ali eu tenho certeza que foi a grande porta para que eu pudesse estar aqui hoje, não só com os jovens, mas com o Ministério Infantil, com as crianças, que foi um dia que não tinha, era a Casa Firme, mas era a bispa que realizava ao meio-dia, e o bispo Pedroso mandou uma mensagem que não tinha ninguém naquele dia para realizar a oração antes do culto da bispa. E eu, com muito medo, disse para ele não, eu falei assim, eu não vou realizar, eu não vou. E aí ele perguntou por quê, aí eu falei, não, eu vou ficar com as crianças, e realmente eu tinha que ficar com as crianças e tal. E logo depois veio a Tainá, uma obreira, e disse assim, pastora, pode deixar que eu vou ficar com as crianças, presbítera, né, vou ficar com as crianças. E na hora aquilo dentro de mim falou assim, não fala isso não fala, porque eu não quero que você fale, eu não quero, eu estou com medo, é medo isso. Mas aí eu ainda relutando com aquilo de não querer orar, com medo do microfone, do altar, imaginando que ela estaria ali atrás, mas Deus, com uma voz muito suave, mas firme, disse assim para mim, você tem me pedido tantas coisas, você tem me pedido oportunidade, crescimento, avanço, agora que eu estou te dando essa oportunidade, é isso que você vai fazer? Você vai jogar fora? E aquilo consumiu assim o meu coração. Eu falei assim, não, Senhor, eu não vou. Então eu quero deixar claro para o Senhor que eu vou com medo, com muito medo, mas eu vou, que é o que o Senhor está dizendo para você hoje. Vai, faça com medo, ainda que você está assim nervoso, faça. E não desperdice as oportunidades, porque Davi, ele não desperdiçou as oportunidades. E muitas pessoas estão ignorando essas oportunidades que o próprio Deus está colocando na sua vida, né? Que é algo muito importante. Isso é verdade. Eu quero mostrar para vocês. Tem uma parte daquele filme 300. Quem já viu aquele filme 300? Quem nunca viu esse filme 300? Nossa. É um filme que não é uma coisa que leva, né, a uma fé, mas sim
a uma convicção. Eu achei tão interessante que Deus, Ele nos mostra muita coisa. Mas Ele também mostra para a gente que além de um coração, porque Davi tinha um coração sincero, temente, delicado para falar com Deus. Ele amava a Deus. Quando você ama alguém, você quer cuidar, sim ou não? Você não quer cuidar quando você ama seu marido, sua esposa, você quer cuidar, você quer zelar, você quer dar o seu melhor. Mas Davi, ele precisava também entender por que Jesus foi esse leão da tribo de Judá. O leão tem uma cara expressiva. Jéssica ainda, no domingo, estava fazendo um trabalho com as crianças ali. O que era mesmo trabalhando? Era você olhar para a autoridade. Né? A dificuldade de muitas crianças olhar para uma autoridade. Olhar no olho, na autoridade. Ainda ela comentou aí naquele momento, naquelas crianças. Eu falei para ele, se o Bispo Fernando entrar aqui agora, quem vai ter essa coragem de vencer esse medo, essa insegurança e falar olhando no olho dele, ele entrou bem na hora. Eu entrei, mas não era para isso, não era falar outra coisa. Naquele assunto eu entrei, os crianças caiu da cadeira. Falei, calma, gente. Aí os pequenininhos lá, olharam, eu até olhava para o chão, não sei se tinha um pisado no cocô, mas não parava de olhar para o chão ali. Medo, isso, gente, não pode, porque se você está com medo de uma pessoa que está a seu favor, imagina você pegar um esquerdista, uma professora que prega ideologia de gênero, um coitado aí, um petista, um coitado, um ateu, um parente que está na tua casa, que quer te intimidar. Nós precisamos ter esse costume de olhar no olho. Essa força, essa coragem de olhar no olho, mas não é aquele olhar de gazela, é olhar de leão. Olha a fisionomia desse bicho aqui, ó. Lindo. Você vê que não adianta. Esse olhar intimida. Quando você chega num trabalho, quando você chega na tua casa, quando você recebe um problema na tua vida, você tem que olhar com esse olhar. E a gente vai treinar isso aqui. Vai treinar esse olhar também. Porque não adianta você estar aí fazendo de tudo, não fazendo de nada. Chega no vamos ver, é uma pessoa cheia de teoria. Tem muita informação, mas não tem formação. E nós precisamos ter esse olhar, essa convicção. De olhar e você saber, eu estou olhando no seu olho. Eu quero entender que o que você vai dessa conversa que a gente vai ter aqui, você vai sair outra pessoa. Bispo, a pessoa não quer ouvir, não importa o que ela não quer, importa a minha posição, importa a minha convicção, importa o meu olhar. Então, você vai olhar agora para essa pessoa que está do seu lado, você vai olhar no olho dela, e você vai falar agora 2 decisões que você toma a partir de hoje. Na tua vida, olhando no olho dela, e você que está ouvindo primeiro, se ela baixar o olho, você fala, olha para mim. Acho que esse leão aqui, ele muda o olhar, ele olha para o lado ou para o outro. Não, ele vai olhar para você. Ele está olhando para a presa. Olha aí, gente, olha para essa pessoa aí do seu lado. Não deixa baixar o olhar, firmeza. Está aí com medo. Não, vamos sem rir também, seriedade. Convicção de olhar no olho. 2 decisões que você vai tomar hoje. Eu não sei a situação que você já viveu na tua vida, mas dependendo da forma que você olhou para a situação, o resultado foi diferente. Sim ou não? Olha um olhar de uma pessoa que tem medo, insegura. E esse aqui é o olhar de quem? Ele não acreditava em Deus, mas ele acreditava em algo. Se você não sabe um pouco da história, ali a gente estava falando de um grupo de 300, tanto que o filme chama isso, para uma média de 300 mil persas. 300 homens para 300 mil persas. Sabe o que é isso? O mais fraco entre eles
vale por 100 e o mais forte vale por 1000. Está lá na Bíblia, em 1 Crônicas 12, não lembro direito se é 22, 24. Precisava fazer no final das contas. O que eles querem é tirar a nossa liberdade. Ninguém aqui vai deixar ser tomado por um medo que te toma a sua liberdade. O que é mais importante na nossa vida é as nossas convicções em Deus. E se você deixa ela, você se perde, ou ela rouba, ou por algum motivo você perde o foco, isso te tira a tua liberdade. E a nossa liberdade é viver uma vida abundante, é uma vida poderosa, é viver como Jesus Cristo viveu, é ter para dar e não para emprestar, é ter para transbordar, é ter uma família curada, abençoada, é ter trabalhos vivos, é verdadeiramente acreditar que, mesmo que me custe a morte, eu não vou perder aquilo que é mais importante na minha vida. Amém. O que Deus te confiou é o que é mais importante na tua vida. Fala, o que Deus me confiou é o que é mais importante na minha vida. Então, a partir de hoje, tem esse olhar. Se eu estou aqui, é porque é o momento de eu enfrentar todo gigante, todo persa. Eram 300 mil persas. Mas eles não estavam nem aí. Nem escudo usava. Vocês têm muito mais que isso. Eles todos tinham uma capa. E eu vejo muitos tirando as capas aqui. Se você tirou a capa, como Pedro tirou, quando Jesus apareceu depois da ressurreição, ele foi, tirou a capa e foi pescar. Porque quando você tirar a capa, você volta para quem você era antes. Quando você coloca a capa, você nunca sai do propósito. Por isso que tem muita gente com capa cheio de pó já na gaveta, não sabe nem onde está, e não encontrou ainda. Mas que hoje você tira essa capa empoeirada da gaveta, dá um tapa nela, bota ela e volta para o teu ministério. Amém. O ministério de ser um missionário, de arrebatar pessoas, de ser a igreja da minha casa, a igreja do meu trabalho, a igreja dos evangelistas, um homem, uma mulher que leva a essa motivação. Você pode influenciar. Eu vejo que muitos ficam se diminuindo. Você tem muito para ensinar. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar aqui, gente. Então ensinem. Se você tem boca, fale. Se você tem mão, pega. Se você tem pé, ande. Se você tem olhos, veja. E como Jesus disse, se você tem ouvido, ouça. Todo mundo ali tinha ouvido. Nenhum doente não ficava doente perto de Jesus, gente. Muito menos uma pregação dele. E ele falou, quem tem ouvidos, ouça. Ouça, gente, quer dizer, obedeça. Se você tem ouvido, obedeça. Entenda que hoje nós estamos levantando um novo tempo. É um exército que será o maior desta geração. Eu não acredito em outra maneira, e nem outra coisa. Como um pessoal desse deu tanto trabalho para aqueles persas, e essa história, não, foi mudado algumas coisas, mas é real. Foi mudado porque precisava fazer o filme, mas é real. Como um povo que não tem aonde se pegar, viviam com uma mentira. Mas você vê, quem viu o filme sabe o que eu estou falando. Eram treinados desde pequenininho, crianças. Eles já pegavam o escudo quando davam, acho que 8, 10 anos, eram colocados no meio da neve, para lutar e trazer um lobo, trazer animais ferozes, matar e voltar, porque nessa volta ele voltaria com glória. Nós temos que parar de ficar fugindo das batalhas, gente. Toda hora fala aqui, é o Deus dos exércitos. Esse exército que a gente vê. 1 Crônicas 12. Vou ler mais rápido aqui, mas eu quero que você ouça isso aqui. Estes são os que se juntaram a Davi em Siclac, onde se escondia de Saul, filho de Quis. Eles estavam entre os combatentes que ajudaram na guerra. Utilizavam arco e flecha e a funda para atirar pedras tanto com a mão direita como com a mão esquerda.
Lá não tinha essa época, não, eu sou bom de chutar com a perna direita. Não, lá era destro e bidestro. A graça era sobre eles faziam de todo jeito. Pertenciam à tribo de Benjamim, e eram parentes de Saul. Da tribo de Gade, alguns aliaram-se a Davi em sua fortaleza no deserto. Davi tinha uma fortaleza, e quem lembra que também tinha o quê? A caverna de Adulão. Que lá, aonde parecia que era o fim para Davi, foi o começo. Chegando endividado, amargurados, todo mundo ali. E começou uma nova história ali. Todos esses de Gate, no 14, eram chefes de exército. O menor valia por 100. Repitam comigo, o melhor valia por 100. O melhor E o maior representava 1000. E o maior enfrentava 1000. 1000. E eu represento 1000. Eu represento 1000. Foram eles que atravessaram o Jordão no primeiro mês do ano, quando o rio transbordava em todas as suas margens, e puseram em fuga todos os que moravam nos vales de leste a oeste. Eles transbordaram, eles atravessaram no pior momento do rio, para ainda arrancar aquele monte de povo do outro lado. Você quer atravessar a correnteza? Alguns outros benjamitas e certos homens de Judá também vieram a Davi. Davi saiu ao encontro deles e lhes disse: se vocês vieram em paz para me ajudarem, estou pronto para recebê-los. Mas se querem trair-me, entregar-me aos meus inimigos, quando minhas mãos não cometeram violência, e que o Deus de nossos antepassados veja isso e julgue vocês. Sabe o que é isso, gente? Ou você está com o Ministério Mudança de Vida, ou você não está. Ou você está com o exército de Davi, nos jovens diamantes, nos leões de Judá, ou você faz parte do projeto que Deus tem com essa igreja, mas querem me trair? Se vocês estão comigo, estou pronto para recebê-los. Deus fala isso sempre para nós. Você está querendo estar com Deus? Então Ele está pronto. Filho pródigo foi recebido de braços abertos, com beijo, festa, mesa, pão, anel no dedo, roupa nova. Eu estou com Deus. Eu sei que ali é uma igreja. Igreja significa também o quê? Hospital. Você não vai para o hospital achando que vai encontrar alguém curado, mas doente, é ou não é? Sim. E o que acontece aqui, gente? É um hospital, nós estamos curando e pessoas falham, mas com a graça a gente se torna e vive uma vida santa. Então o Espírito veio, presta atenção no que ele falou aqui, mas se querem me trair, entregue-me. Mas olha aqui, então o Espírito veio sobre Amazai, chefe do batalhão dos 30. Ele disse: somos teus, ó Davi, estamos contigo. Ó filho de Jessé, paz seja contigo e com os teus aliados, pois o teu Deus te ajudará. Davi os recebeu e os nomeou chefes dos seus grupos de ataque. Você não recebeu para você ficar sentado no trono, você recebeu para lutar agora e liderar mais pessoas. Vocês estão iniciando um tempo que você vai agora iniciar uma batalha. Autoridades, líderes, soldados que estão o quê? Nesse exército. Que agora vai começar essa batalha. Vocês vão influenciar agora. Suas redes sociais serão influenciadas por Deus. E você será usado por Deus para esse projeto. Não haverá lugar que as pessoas não te olham. Essa pessoa é cristã, hein? Por quê? Porque aonde ele chega flui. Amém. Tudo anda. Aquele setor estava travado, quando ele chegou, começou a andar. O que está acontecendo? É Deus, querido. De fato, diariamente chegavam soldados para ajudar Davi. Diariamente. Davi recebendo desse jeito. Não vai receber não, vamos tomar uma coca, uma pizza ali, vamos fazer um negócio. Não, vamos lá e vamos receber ele de outra forma. Não. Você está comigo ou contra mim? Então vem. E você vai entender que aquilo lá era Deus levando pessoas a Davi. Deus estavam levando. Então a passagem que eu levo para a minha vida é uma das passagens que eu leio e vejo e possuo praticamente todo dia para a minha vida. Provérbios 16, 7. Se a minha maneira de viver agradar a Deus, Ele transforma meus inimigos em amigos. Amém.
Se a minha maneira de viver agradar a Deus, Ele transforma meus inimigos em amigos. Eu agrado a Deus e Ele transforma quem não gosta de mim com quem gosta. Aquele que me odeia para quem absorve, quem está junto. Este é o número de soldados armados para a guerra, que vieram a Davi em Hebrom, para entregar a ele o reino de Saul, conforme o Senhor tinha dito. Agora essas outras passagens, eu vou ler rápido para vocês, para você entender aqui, rápido. 24. Da tribo de Judá, 6.800 armados para a guerra, escudo e lança. Da tribo de Simeão, 7.100 guerreiros prontos para combate. Cada um, presta atenção, com escudo e lança. 7.100 prontos para o combate. Da tribo de Levi, 4.600. Inclusive Joiada, líder da família de Arão, com 3.700 homens. Zadok, jovem valente guerreiro, com 22 oficiais da sua família. Da tribo de Benjamim, parente de Saul, 3.000. A maioria dos quais era até então fiel à família de Saul. Transforma os seus inimigos em amigos. Da tribo de Efraim, 20.800 soldados valentes, famosos em seus próprios clãs. Da metade da tribo de Manassés, 18.000 indicados por nome. Da tribo de Isacar, 200 chefes que sabiam como Israel devia agir em qualquer circunstância. Vamos lá, acompanha eu aí, gente. Comandava todos os parentes. Da tribo de Zebulon, 50.000 soldados experientes, preparados para guerrear com qualquer tipo de arma, totalmente decididos a ajudar Davi, com qualquer tipo de arma. Com qualquer tipo de arma. O que Deus te entrega é o que você precisa. Sansão tinha uma arma, que era uma queixada de jumento, aquilo matou 1.000. Qualquer tipo de arma. Se Deus te entregou isso, é a arma que você precisa para combater esse problema. Deus não te dá uma arma que não vai funcionar, Ele te dá graça suficiente para você resolver. Se é a graça, vai ser curado, porque essa é a arma que eu preciso. Se a tal coisa, vai acontecer. Se é um emprego, eu vou conquistar com salário dobrado. Ações, todas serão. Eu até hoje, pela misericórdia, pela graça de Deus, nenhuma pessoa que processou a igreja até hoje venceu. Amém. Ninguém. Todos os ingratos, mentirosos, que saíram com objetivo e falando besteira, processou, mentiu. Foi como a serpente no Éden. Ficou falando para alguns membros. Até hoje nós estamos aqui, agora eu não sei onde eles estão. Da tribo de Naftali, 1.000 líderes, com 37 homens. 37.000 homens armados, escudos e lança. Da tribo de Dan, 28.600. Para o combate. Da tribo de Asser, 40.000 soldados experientes. Jordão, da tribo de Ruben e de Gad, 120.000 completamente armados. Todos esses homens eram homens de combate. Presta atenção, gente. Todos esses homens eram homens de combate que se apresentavam, repita comigo, voluntariamente. Voluntariamente. Voluntariamente para morrer ou para vencer. Agora, não importa o final, importa o que eu faço agora. Porque se for da vontade de Deus, eu vou morrer feliz. Se não for da vontade de Deus, eu vou viver mais de 1000 anos. Não importa, o que Ele mandar é lei. Todos voluntariamente. Os trabalhos são voluntários. Agora se apresentou para o combate, então vamos combater. Vamos combater. Para servirem voluntariamente, para servirem nas fileiras na frente. Foram a Hebrom totalmente decididos a fazerem de Davi rei sobre todo Israel. E todos os outros israelitas tinham esse mesmo propósito. Todos que estavam lá tinham esse propósito. A mensagem foi passada, foi abraçada e quem não queria foi embora. Rápido e com um cavalinho lá. Mas aqui, aqui não. E o que eu gosto muito de ver isso aqui, no final, 39. Ficaram com Davi 3 dias,
comendo e bebendo, pois as suas famílias haviam fornecido provisões para ele. Nem Davi tinha dado comida. Nem Davi tinha dado comida. Você quer ser combatente? Você quer participar desse projeto? Você quer guerrear? Você quer que teu nome fique gravado na história? Até trazer tua comida você vai ter que trazer. Até trazer o teu colchão você vai ter que trazer. Você vai ter que trazer tudo. Por quê? Porque Deus já te deu tudo o que você precisa. Você já tem tudo. Já vi pessoas indo embora da igreja, saindo daqui nervoso. Eu vi. Falei até com essa pessoa, botei alguma coisa na cabeça dela. Por quê? Porque aqui não é bagunçado não, aqui tem coisas. Então você para comer na cozinha, você dá teu nome antes. Você dá o quê? 2 horas antes, 3 horas antes, você dá teu nome para comer. A pessoa não tinha dado. Aí começou a falar, não, vai me negar um prato de comida, eu acabei de entregar 2.000 ali na Sé, você acha que eu vou negar prato de comida para você? Não, porque a pessoa não me deixou levar, chegou a bomba já na minha mão. A pessoa me deixou levar para eu comer, eu só estou com fome, tal. Claro, é só esperar um pouquinho, todo mundo vai comer, porque as pessoas que deram o nome antes vão na frente. As pessoas que se organizaram antes vão na frente. As pessoas que viveram uma vida de preventiva e não reativa vão na frente. Não tem problema, a gente vai alimentar, agora espera só um pouquinho. A pessoa saiu nervosa, não precisa disso, precisa. Só espera um pouquinho. Depois no trabalho, coisas pequenas roubam pessoas. As pequenininhas, as coisinhas. Aqui, eles entraram nessa guerra e tinham que trazer a própria comida. 3 dias ficaram com Davi, comendo e haviam fornecido para eles. Agora, você realmente quer entrar nesse exército? Se você entrar, você vai viver o melhor tempo da tua vida. Nada mais será como antes. Um novo tempo, até o homem de cueca ali falou. Um novo tempo começa e ninguém vai roubar a nossa liberdade. Isso é nosso. Fala, isso é meu. Agora fala para essa pessoa do seu lado, isso é seu também. Isso é o Espírito. E hoje você vai olhar com esse olhar. Você vai olhar com aquilo que você sabe. Aquela caça, aquele filé, como um leão olha para uma gazela. Que filé. Que delícia. Como você vê aqueles urso pardo olhando para um salmão. Ali não tem conversa, não. Ali não tem conversa. Eu não discuto com o diabo, eu mato. Eu elimino, eu boto ele no lugar onde ele tem que ficar. Aonde é confortável para ele, no chão, debaixo do meu pé. Amém? Amém. Vamos se colocar de pé, gente. Porque Deus nos entregou hoje a nossa armadura, o nosso escudo e a nossa espada. Hoje nós já estamos preparados. Se você não quer, esse não é o seu lugar. O lugar que é daqui é o lugar, aqueles que são escolhidos por Deus e assumem essa patente. Davi pegou esses homens e colocou como chefe. Se você está comigo, você vai ser chefe. Você vai ser líder, tenente, coronel. Você vai ser sargento. Você vai ser um homem que vai abalar as estruturas da tua casa, do teu trabalho, da tua família. Isso que é o poder de Deus. Eu fico tão impressionado quando você pega a comparação de leão e hiena. Quando você pega a comparação de leão e hiena, é tão interessante que você muitas vezes você vê o leão, corre, mata uma zebra, come o que precisa comer e depois vai embora. E a hiena vai e fica com as sobras. As sobras. Por quê? Porque o leão, se ele quiser, ele mata outro. A hiena, se ela quiser, ela não vai matar outro. Só come sobras. Se o leão quiser, ele deixa no prato. Mas se o leão não quiser, ele come tudo. E aí se alguém tocar na comida dele. Tem gente que está deixando muita gente comer. Muita gente viver pegando o que é teu. Mas um leão sabe quem é. A hiena, ela vive na sombra do leão. Você não vai viver na sombra do leão a partir de hoje. Você não vai ser mais hiena.
Nós não podemos mais viver uma vida ficando com as sobras de Deus. Eu fico com aquilo que Deus me dá. Quando Davi foi oferecido para ele a ser como genro, ser genro dele, a primeira ele falou, tal, e aí foi, casou com outra primeira, quando veio a segunda ele ofereceu de novo. Saul tinha aquela tramóia, malandrão, querendo matar Davi. Ele falou assim, não tem problema. Não, quem sou eu? Davi era muito humilde. Meu Deus, que homem humilde. Ele falou, quem sou eu para ser genro do rei? O cara jogou uma lança nele. O cara está procurando. O cara estava... Quem sou eu de tocar no manto do rei? Mas sabe o que é impressionante? Até então ele não aceitou, mas Davi só aceitou quando Saul colocou a condição. Eu quero 100 prepúcios. 100 prepúcios. Sabe quantos prepúcios Davi trouxe? 200. Aquilo alimentou a vontade de Davi. Davi, ele não quer nada de graça. Você não pode aceitar nada de graça na tua vida, porque o que vem fácil vai fácil. Você sabia que para entrar, a gente tem um grupo ali de WhatsApp, os Leões de Judá, que lá eu mando as direções, o que a gente vai fazer, os trabalhos. Então, 140, não sei, 100 e poucas pessoas ali, 150 pessoas. Mas para entrar nesse grupo, você precisa vir no mínimo em 5 trabalhos. Depois você entra. Até para entrar no grupo de WhatsApp, você precisa conquistar. Porque senão não valoriza, gente. E quando Davi viu que aquele momento era a oportunidade de ele honrar mais a Deus e matar mais os inimigos do povo de Deus, eu quero é o dobro. Se é um desafio, eu vou dar o dobro. Se é uma cesta básica, eu vou dar 10. Se é um trabalho, eu vou fazer 10. Se eu vou poder ajudar alguém com 10 reais, eu ajudo com 100. Se eu posso ficar na madrugada, eu vou ficar toda a madrugada. Essa é a minha honra. Homens e mulheres que têm que entender que é honra, gente. A honra de viver ou morrer não importa, a honra é de agradar a Deus. Essa é a honra da tua vida. Porque se você honra a Deus, Ele honra você. E você sabe o que é honra? Ser honrado por Deus, hein? Ser honrado por Deus é deixar teu nome na eternidade. Marcado. Até a menina, serva de Naamã, que não tem nem nome aqui, é lembrada por ter falado que tinha um profeta em Israel que ia poder limpar aquela lepra dele. Vocês conseguem entender, gente? Quando você faz para Deus, Ele lembra de você. E nós temos que entender isso. E viver essa oportunidade que Deus nos dá. Vamos orar para Deus, vamos falar com Deus nesse momento. Inicia já para Deus agradecendo, porque a gratidão honra a Deus, é um sacrifício. A gratidão é um sacrifício, obrigado, meu Deus. Fala com Deus. Meu Deus, que cada palavra, oração, que cada direção, meu Deus, venha o meu Pai entrar e venha mudar, Senhor. Alguns não creram ainda, mas eu peço, meu Pai, que essa palavra não venha parar, não venha sair do seu coração, mas aqueles que creram, meu Deus do céu, Senhor, eu já vejo testemunhos poderosos, eu já vejo, meu Pai, salários triplicados, eu já vejo, meu Pai, casamentos restaurados, família, honra, glória, eu já vejo palavra, eu já vejo unção, meu Pai, eu já vejo, meu Pai, existe aqui um poder, e esse poder foi nos entregue. Obrigado, meu Deus, obrigado, é só isso que eu tenho que agradecer, meu Deus, que a gratidão toma nossas vidas e que o Senhor receba como honra, meu Pai, o sacrifício da honra. Nós chamamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus, amém.